João Carlos chegando aqui, grande presença. Viva a Revolução Bolivariana. Ananindeua, Pará. Na enchente ele foi canalha com o governo Lula. Queria o quê, diz o Daniel Marques. Foi super canalha, né? O Rui Costa tocou muito bem num ponto ali, que o governo Lula mandou mais de 100 bilhões para o Rio Grande do Sul, né? E esse indivíduo, o Eduardo Leite, ele teve coragem de repetir várias vezes que o governo Lula não tinha feito nada pelo Rio Grande do Sul. Então, definitivamente, é um indivíduo que não merece o mínimo respeito, né, por parte da esquerda. Inclusive, eu tive debatendo aí com alguns camaradas do nosso campo, nos grupos que eu faço parte, porque aqui no Rio Grande do Sul teve grande parte do povo gaúcho votou no Leite no segundo turno, né? Por causa do outro candidato, que era o Onyx Lorenzoni. Eu votei nulo, porque eu acho que nessa situação, quando a gente tem dois candidatos reacionários no segundo turno, não tem escolha para a classe trabalhadora. A classe trabalhadora tem que anular. Quando tiver dois reacionários disputando, dois conservadores, dois neoliberais, sem nenhum espaço de favorecimento para a voz trabalhadora. Tanto que está aí o governo Leite, entregou a nossa água, entregou a nossa luz. Para que serviu para a classe trabalhadora o governo Leite? Não negociou com professores, não recebeu professores. Então é um governo que não tem que ter a nossa atenção, né? O biólogo socialista já está conosco aqui, ó, no chat, e entrará daqui a pouco, às 2h30 da tarde, entra o biólogo socialista. Deixa eu soltar já este vídeo aqui, então, do Zé Dirceu repercutindo os métodos da Lava Jato. Esse é um tema que a gente quer abordar muito aqui na Voz Trabalhadora. Ontem o Celso fez um compilado maravilhoso na live das 21 horas e a gente está com a hashtag aí, ó, Desengaveta Gonê. A doutora Luciana Bauer entrou ontem no chat e ela que é uma das que está denunciando, né, o escândalo que foi a Lava Jato, os crimes de Moro e Dallagnol, e pedindo desengaveta Paulo Gonet. Um abuso que nós denunciamos na época, que foi o mensalão. O mensalão foi inacreditável o que foi feito lá. O mensalão ele se baseou numa informação falsa, que é o tal do desvio dos 75 milhões da Visanet. Nós mostramos na época, em auditorias feitas por escritórios de advocacia, que não tinha havido desvio. E não houve jeito. Ali você teve, para mim, foi o maior escândalo, foi o início, digamos, dessa tragédia da Lava Jato, foi o mensalão. E o mensalão, a figura, o alvo que foi colocado no mensalão foi o do Zé Dirceu. Dirceu, como é que você vê aí o documentário, mas como é que você vê os ecos aí do mensalão nesse documentário? Eu escrevi agora o segundo volume das minhas memórias, está pronto. Eu ia até publicar esse ano, mas ano de eleição não é bom publicar memórias, não. Estou deixando para o ano que vem. E o trabalho que o Nassif e vocês da GGN fizeram em relação ao mensalão me facilitou escrever as memórias, você não imagina, porque foi um trabalho, você e o Raimundo Pereira também, vamos lembrar, né? O Raimundo também se dedicou muito, e eu mesmo, durante os anos da década de... Quando eu saí do governo em 2005, até ser condenado em 2013, em 12, depois preso em 13, eu me dediquei a me defender. Realmente, o mensalão é uma coisa inacreditável. Você sabe que deputado licenciado não podia ser cassado, podia ser processado. Mudaram a jurisprudência no Supremo para mim ser processado. Quando um partido que denunciava um deputado à comissão de ética retirava a denúncia, arquivava. No meu caso, não arquivou. Quer dizer, eu estava condenado a ser cassado e depois a ser condenado à prisão. E o caso meu é escabroso, porque como eu não tinha acusação de lavagem nem de peculato, e não havia como me condenar por formação de quadrilha, depois nós fomos absolvidos, eles não tinham como me condenar por corrupção, porque não tinha prova. Aí eles inventaram o domínio de fato. E o mensalão foi um ensaio geral, eu acredito, pela própria reação, em parte, do próprio governo, primeiro governo do Lula, e do próprio PT, criou as bases, vamos dizer assim, psicológicas e a segurança para eles fazerem o que fizeram na Lava Jato. Essa coisa da Visanet é simplesmente ridícula. Porque não é verdade, não foi desviado nada da Visanet. E foi o que deu pretexto, inclusive, para o ministro Celso de Mello mudar de comportamento, que era um assalto à República, assalto à democracia.
que nós estávamos comprando não só votos de deputados e senadores, mas comprando as eleições. Foi uma coisa... Bem, isso já é a história do Brasil, né? Agora, no caso da Lava Jato, eu quero trazer... Bem, primeiro... É importante lembrar, né? O José Dirceu está tocando muito bem. É a história do Brasil, mas ela foi mal contada e ainda está aí. Então, a gente precisa desqualificar por completo essa narrativa aí de que o mensalão tinha fundamento. Não, o mensalão foi um processo de lawfare de cima a baixo, que enxovalhou a vida de José Dirceu, de Genuíno. Então, a gente precisa sempre trazer isso aqui. Importante, o José Dirceu está retomando isso aqui, né? Voltar a destacar a importância do trabalho da tua equipe, né? Para fazer esse documentário, como foi no caso do mensalão, que vocês dissecaram o mensalão. Vocês dissecaram o mensalão. Agora, tem dois ausentes aqui. Um deles é a mídia. A mídia, como eu fui preso 3 vezes na Lava Jato, eles me prenderam em 15, eu estava preso e o Supremo autorizou me prender. A mídia tem um papel fundamental nos processos de lawfare. Eu estava cumprindo pena no regime aberto, isso é prisão. O Xixo sabe disso. Aqui, quem está na advocacia sabe disso. Eu estava preso. Eu disse para o delegado: o senhor não pode me prender, eu estou preso porque o senhor me prende, o senhor pode fazer busca e apreensão. Aliás, ele perdeu o interesse na busca e apreensão, quando eu falei que a casa era alugada, não era minha. Nem a casa, nem os móveis, nem os quadros, nada. Entendeu? Ele achava que eu era um potentado, eu estava morando numa casa, né? Mas a mídia foi decisiva. E muitos jornalistas que sabiam o que estavam fazendo. Segundo, a tortura psicológica, aliás, o ministro Gilmar Mendes, em dado momento, fala sobre isso, ela é uma realidade. Eu vou citar exemplo de vários que estavam presos conosco. Eu fiquei preso 21 meses no regime fechado, na primeira fase. Depois fiquei mais 2 vezes preso. No total, meus 32, quase 3 anos preso no regime fechado. Fiquei 1 ano de tornozeleira. Na verdade, de 13 a 19, eu só fiquei 1 ano em liberdade. É muito importante destacar que eles prendiam o cidadão, já condenado, porque a maneira que era tratado, e depois prendiam a mulher, a esposa, ou filho e filha, para levar a delação. Eu mesmo, num dos casos da minha delação, ele declarou depois, né, para o próprio advogado e para outros amigos, que fez a delação porque a esposa foi presa, ia ser presa e o filho. Então, eles usaram, primeiro, todo investigado da Lava Jato perdia as condições de se defender, porque ficava sem recurso nenhum, não podia contratar advogado, essa era uma realidade da imensa maioria. E vinha a pressão, tortura psicológica. Mas eles anunciaram, no meu caso, eu vou citar, no meu aniversário, veio um boataria que eu ia ser preso. Olha a coincidência, vem lá de Portugal. Chega lá para o doutor Juca, meu amigo que foi meu advogado, depois passa 2 meses de novo, vem do Santa Catarina, um ex-delegado da Polícia Federal, disse que eu vou ser preso. Eles criaram um terror tal no país que tinha muitos investigados, ou supostamente seriam denunciados, que ficavam de mala pronta e às 6 horas da manhã viviam um terror, não dormiam. Eles criaram essa questão do papel da mídia. E isso era um método para tentar extrair delações de quem estava preso, né? Tanto o prender como manter o preso em péssimas condições, né? O Bolsonaro hoje, que diz lá que está sendo torturado pelo barulho do ar-condicionado, ele deveria ter passado porque essa turma da Lava Jato passou lá nas masmorras da República de Curitiba, né? A gente pode chamar assim. Da tortura psicológica. O início disso tudo foi um blefe jornalístico que ainda é apontado como um grande feito jornalístico, que foi a entrevista com aquele deputado aí que você não compraria um saco de laranja dele, aí, com o Roberto Jefferson. Não, eu sempre falo sobre a Janete, onde está o Roberto Jefferson, onde eu estou, entendeu? Porque pensar que o país acreditou no Roberto Jefferson, que havia compra de deputados, é a coisa mais... Por que deputados e não senadores, né? Por que nós compramos deputados se aonde nós tínhamos maioria tranquila era na Câmara e no Senado é que nós nunca tivemos maioria? O mensalão é uma invenção. José, eu tenho um livro que eu lancei, o Caso Veja, e também um blog, que até hoje está, onde eu analiso todo o papel da Veja, o diretor de jornalismo da Veja lá, e criando fatos aí, junto com o Carlinhos Cachoeira. O caso do Carlinhos Cachoeira. Carlos Cachoeira, que me envolveu, porque Valdemiro Diniz, o famoso caso do Valdemiro Diniz, com Carlos Cachoeira, o Diniz não era do PT, não era governo, Lula não era presidente, foi no governo do Rio, o Garotinho, na Loterge, não tinha nada a ver conosco. Ele
estava afastado, ele tinha passado 4 anos como assessor parlamentar do Cristóvão Buarque na Câmara Estadual, depois tinha ido para o Rio, não tinha nada a ver conosco. E quase que me tiram do governo, aquilo começaram a criar a saída foi que o Carlos Cachoeira fez uma gravação que chegou no Jornal Nacional, mostrando como aquilo tinha sido preparado para me tirar do governo, que era uma montagem. Eu não tinha, o governo do Lula e eu não tinha nada a ver com o caso do Valdemiro Diniz diretamente. Né? E, além disso, você tinha um procurador-geral que funcionava lá, que era o doutor Carlos Foteles. Exatamente. É bom lembrar, né, pessoal, que o caso do José Dirceu, o José Dirceu era um nome para suceder o Lula lá em 2010, né? A presidenta Dilma só entra no cenário depois que o José Dirceu é inviabilizado pelo processo de lawfare da Lava Jato. Então, o José Dirceu teria sido presidente da República Brasileira, gente, se não fosse esse processo de lawfare. É muito grande o que a gente está tratando aqui, né? Bem lembrado. Bem, o papel dos procuradores gerais, principalmente dos dois, o Antônio Fernandes e do Gurgel, no caso, por exemplo, eles não tinham como me denunciar, mas me denunciou. É só porque ele não esperou nem a conclusão da CPI, nem o inquérito da Polícia Federal, e já fez o Alibaba os 40 ladrões, né? E me denunciou, eu me lembro muito bem disso, que eu estava já morando em Vinhedo, quanto da denúncia. Mas eu quero destacar, e outro fato que eu quero destacar, e como eu fui atrás da Vaza Jato, para mim poder fundar o meu pedido de anulação, que acabou acontecendo, eu tinha certeza que o único nome que aparece no PowerPoint é o meu. Todos os outros itens são fatos, né? É tão inacreditável o poder que eles tinham, além do que já foi dito aqui. Fatos ou factoides, né, Zé Dirceu? Naquele o PowerPoint do Dallagnol, o PowerPoint, como diz o Lula, é factoides, né? E o nome do Dirceu é muito bom ele lembrar essas questões. O Departamento de Estado, os americanos tiveram participação direta, porque tratava-se da Petrobras, do pré-sal, que eu sempre digo, se a Petrobras e se o pré-sal tivesse sido apropriado pela nação brasileira, que não foi porque ela foi privatizada, as ações que ela distribui de dividendos, se fosse investido no Brasil em ciência, tecnologia e infraestrutura, além de que nós fizemos essa distribuição de 90 bilhões para o município e Estado, eu tenho muitas dúvidas. Mas o objetivo principal foi a Lava Jato e o Lula, o PT, o governo, e criar a alternativa que foi criada, que seria o Sérgio Moro. Porque na Vaza Jato, no meu caso, como eu pesquisei, tem um certo momento que o Deltan começa a escolher o ministério. Eles começam a fazer uma suposto jogo de quem seriam os ministros do próprio Deltan Dallagnol, né? Nem do Sérgio Moro. E a maneira como eles tratavam, em um certo momento eles dizem assim, acha um processo aí para nós prendermos de novo, me prender de novo. Acha um processo aí. Aí um fala assim, tem do EMS, que não passou de inquérito, que era uma farsa. Eu acredito, inclusive, para tomar dinheiro, porque também teve esse fato. Em um certo momento, eles começam, há uns grupos de interesse que começam a fazer denúncias para tirar vantagens financeiras, na fase de inquérito. A gente notava isso, se certo réu deixava de fazer parte porque não havia consistência, o inquérito começava a ser jogado numa gaveta, porque o principal investigado, que seria fonte de recursos para determinados delegados que participavam dos inquéritos, tinha deixado de acontecer. Então, esse é o objetivo deles, de desconstituir o PT e o Lula, de servir aos interesses norte-americanos. Né? E a cumplicidade, inclusive, porque foi criada uma cadeia quase indissolúvel entre a 13ª Vara, a turma da 4º TRF e o Supremo Tribunal Federal, que praticamente não havia mais lei nem Constituição. Tudo se transformou numa perseguição política direta. Né? No meu caso, eles me prenderam 3 vezes. O Supremo me soltou as 3, porque eram ilegais as prisões. A segunda era tão absurda que eu não fiquei preso nem um mês, porque era tão absurda a prisão. Mas, quando eu fui solto, o Moro me põe todas as cautelares, todas, inclusive pede meu passaporte, que já tinha sido recolhido por Joaquim Barbosa, né? E o Supremo derruba todas as cautelares. Aliás, ele me deu condição de eu ficar em liberdade um ano e viajar ao Brasil e lançar meu livro em 22 capitais e 100 cidades. E a gravidade. Joaquim Barbosa, em outro personagem da nossa história que merece uma live para estudar o personagem Joaquim Barbosa, né? Será que ele estava na folha de pagamento da CIA, que nem o Judge Morrow? Essa é uma pergunta, né? Impunidade. Eu acho que a questão mais importante nesse momento é a impunidade, que já foi citado aqui. Como é possível esses procuradores continuarem exercendo
E como é possível que o próprio Ministério Público não tenha feito eles mesmos, certo? Eles deviam ter feito eles mesmos, tomado em suas mãos, certo? Essa dissecação, o próprio dossiê e feito um inquérito, certo? Uma investigação com consequências para aqueles que participaram dessa ilegalidade, os desvios de recursos e a cumplicidade com o governo norte-americano, com o Departamento de Justiça norte-americano. Porque o que aconteceu com a indústria de prestação de exportação de serviços do Brasil? O Brasil, eu trabalhei nisso de 2006 a 2012, de 3, 4 grandes obras estruturantes, não estou falando só de rodovia, ferrovia, não, estou falando de siderúrgicas, estaleiros, termoelétricas, hidrelétricas, obras estruturantes. Em qualquer país aqui da América Latina, a metade ou 2/3 era uma empresa brasileira. Ela desapareceu. E aqui dentro do Brasil, hoje, quem faz obras é a Acciona, são os espanhóis, os portugueses, os turcos, os indianos, os chineses. Isso é gravíssimo. A quebra da Petrobras como a motora do crescimento dos mercados, a destruição da renda da Petrobras, da extração dessa renda que seria apropriada pela nação. Inclusive, não paga imposto aqui, né? Vai lá nos Estados Unidos, recebe os dividendos lá da Petrobras, e a dificuldade que o país tem que se desenvolver para investir em tecnologia e infraestrutura, que são as duas coisas mais importantes, a dificuldade que o país tem. Que nós tínhamos, a Petrobras, como foi na Noruega, foi nos países do Golfo, em todos os países que se apropriaram de uma riqueza, seja da agricultura, ou no caso aí dessa fase do mundo, que era o petróleo, fizeram grandes transformações nas suas sociedades. E o caso da Noruega era um país pobre. O petróleo, evidente, você vai falar, tem 5 milhões de habitantes, mas o Brasil tem, a Petrobras tem condições de fazê-lo. Então, meu testemunho, primeiro é esse, destacar o papel do Nassif como jornalista, porque não era fácil, tanto no Mensalão como no Lava Jato, né, ele manter a luta que ele manteve, e pagou um preço por isso. E segundo, né, que ele construiu, no caso do Mensalão, certo? E tanto no caso do Lava Jato, um dossiê, certo? Um histórico, uma memória, certo? Muito importante. Inclusive, na base, uma ação judicial contra eles. Né? Então, esse é o meu testemunho. Evidentemente que, como disse a nossa Gisele, eu sempre sou grato pela solidariedade, apoio todos aqueles anos comigo, nós superamos isso. Lutamos, superamos. Superamos, inclusive. Superamos, voltamos à presidência e estamos firmes e fortes. Já estou aqui com meu grande camarada, Padula, está aqui conosco. Estava aqui acompanhando junto, né, nos bastidores, o Padula, e ouvindo aí o José Dirceu. Como eu coloquei aqui, né, teria sido presidente do Brasil se não fosse esse processo de lawfare aí, encabeçado por Sérgio Moro, Joaquim Barbosa e outras figuras nefastas, e com um papel fundamental da mídia, né? E o Padula, nós estamos trazendo esse assunto aí porque ninguém mais está falando, né? Ninguém mais está falando. O Moro está lá de senador, é provável candidato a governo do estado, o Dallagnol continua aí como um fazedor de opinião, e nós estamos, sabe, o Gonê está sentado em cima. Então nós estamos firme e forte na campanha, ô Padula. Desengaveta Gonê, desengaveta esses arquivos da Lava Jato e toca adiante, cara. Não é possível que esses caras continuem impunes no Brasil. Perfeito, Portinho. Bom, antes de mais nada, boa tarde aos camaradas que estão aí acompanhando. É um prazer estar aqui novamente, né? Voltamos à correria das aulas, e agora a aula para complicar um pouquinho mais, na parte da manhã, ela vai até 1h30 da tarde, então foi uma correria para chegar aqui em casa, dá tempo de engolir a comida, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. E de fato, Portinho, tudo isso daí que a gente viu da Lava Jato reflete até hoje, né? O processo da desindustrialização que o Brasil vinha conseguindo repor, né? E deixar de ser fornecedor de commodities que a gente tem, né? Esse acordo da União Europeia, apesar de ter os seus aspectos positivos, ontem estava discutindo, inclusive, numa reunião do partido, né? Que não é uma coisa extremamente positiva para o Brasil, porque ele abre uma nova linha, obviamente, só que nós continuaremos sendo fornecedores de commodities, ao invés da gente ter uma indústria forte. É culpa do governo atual? Não. Tá? Isso é culpa da influência do imperialismo estadunidense, que começa, né, no processo da democratização do país e teve escancarado, justamente com essas figuras abjetas aí que você citou, Joaquim Barbosa, né, que sumiu, né, que era tratado como Batman,
Lembro muito dessa cena, né, que ele tinha um problema na coluna, ficava de pé apoiado com a toga dele lá. Exatamente, exatamente. Né, e aquilo ele era o herói nacional, né, então ele foi dos responsáveis pela prisão, né, e a condenação irregular aí do camarada Zé Dirceu, assim como tantos outros, e o processo de desindustrialização continuou, né, e ganhou força com a Lava Jato, com essa farsa jato. E isso, um país, para manter a sua soberania, ele precisa, obviamente, ter uma indústria forte para poder concorrer. Né? Não é só vender matéria-prima, que aí a gente volta na questão, né, do agronegócio, que tem uma porcentagem que é importante, que interessa para o agronegócio, né, um dólar alto, a crise, né, interna, porque os acordos são sempre assinados em dólar. Então é importante a gente ter essa visão e entender, né, a gente não está aqui, quando a gente, vou até entrar de repente até num outro campo, mas só para a gente compreender o grau de perigo que a gente está. Né, quando a gente faz uma leitura do que está acontecendo, não precisamos nem falar da nossa vizinha, Venezuela, mas vamos pegar o Irã, que a mídia mostra como uma revolução popular, como um movimento contra a ditadura iraniana. Não é isso que está acontecendo. Né? Isso aí começa com o processo da luta, inclusive dos sindicatos lá, contra a inflação, contra o aumento, infiltraram agentes do Mossad, da farsa de Israel, para tá mais comprovado, né, o Padula? Tem vídeos, tem imagens. Isso. O governo do Irã foi muito habilidoso nesse sentido aí, né? Deixa eu até entrar nesse ponto aí contigo, Padula, mas antes deixa eu fazer uma observação aqui, que o Sérgio C, botou aqui, racismo em canal de esquerda, só me faltava essa. O camarada no chat aqui adjetivando o Joaquim Barbosa pela cor da pele dele, por ser negro. Né? Inadmissível, realmente. Então, já deletei aqui, já dei um chega para lá nessas figuras mesmo, que aqui não, gente. Racismo aqui não. Não vamos admitir jamais. O fato do Joaquim Barbosa ser negro tem que ser orgulho para nós. Esse fato é orgulho. Tem ministro da Suprema Corte negro, ministro de tribunais superiores, negros em altos escalões do poder, a gente luta aqui para isso. Então não vamos admitir que ninguém chegue aqui no chat e seja racista, seja homofóbico. Aqui não. Aqui não. O nosso chat é limpinho. Então, Sérgio, que bom que tu botou o alerta, porque eu não tinha percebido. Fui atrás e já, não, a gente não debate com esse tipo de gente aqui. Não queremos. Combate. Não queremos. Devemos combater. Vou fazer que nem o Lula, que tem dito o seguinte, quem bate na mulher não precisa votar em mim. Não quero o voto de quem bate em mulher. Homem que bate em mulher, eu não quero o voto de vocês. Até porque o Lula sabe que homem que bate em mulher é bolsonarista, né? Cara, tem no nosso campo também, não vamos também, né? Mas é muito maior o índice de bolsonaristas, né? Isso a gente precisa dizer também, né? Mas, Padula, vamos pegar esse ponto que tu começava a falar aí,